primeira coisa que a gente precisa entender é que o sentimento de insegurança não é um sentimento que me leva a ser uma pessoa amável. Pelo contrário, o sentimento de insegurança me leva a ser uma pessoa destrutiva, tanto para o outro como comigo mesma. Eu não consigo focar nas minhas atividades, eu não consigo cuidar de mim, eu não consigo cuidar da minha relação. Eu fico tão envolvida nesse sentimento que os meus pensamentos são sempre pensamentos destrutivos, pensamentos que esperam o pior, que temem o pior, que estão sempre articulando cenários terríveis para mim, para minha vida e para o meu relacionamento. E se eu estou vendo só coisas terríveis e estou sentindo esse sentimento de insegurança crescer dentro de mim, os comportamentos que eu vou ter com o outro não vão ser legais. E aí está um ponto-chave já do início dessa aula. Todo comportamento destrutivo que você tem com o outro te gera insegurança. Mas você não percebe isso, porque você está olhando para o comportamento do outro. Quando você olha para o comportamento do outro, você acha o seguinte: eu estou insegura por causa do comportamento X que ele está tendo. Porque ele está olhando para outra mulher, porque ele está curtindo foto de determinada mulher, porque ele não está tão carinhoso comigo, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Então esse porquê é a justificativa de como você se sente. E eu já te adianto que um dos pontos dos quais você não consegue deixar de ser insegura é por conta disso. É porque você não enxerga o que realmente te causa insegurança. E eu vou te mostrar aqui dentro dessa aula. Antes de mais nada, eu quero te adiantar que dentro dessa aula você vai ter uma oportunidade única, ainda mais incrível do que essa aula em específico. Então eu peço que você esteja atenta, que você, se possível, anote seus principais insights aqui dentro, porque vão ser muitos, mas que se você realmente se conectar comigo, se o que eu estiver te ensinando fizer sentido, se muitas ideias forem ampliando aí na sua forma de pensar e você dizer, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso antes, isso faz sentido, se isso acontecer para você, eu te convido a dar o próximo passo. Eu te convido a ser minha aluna, sim, já te adianto, você vai ter a oportunidade única de ser a minha aluna dentro dessa aula por uma condição mega especial. Então fica comigo ao longo dessa aula inteira, anota os teus principais insights e se você sentir, cara, eu me identifico com essa mulher fala de uma forma que eu compreendo, então você dá o próximo passo e atende à sua necessidade, porque se você está aqui é porque você tem uma necessidade aí para ser atendida, você precisa se libertar dessa insegurança. Dado esse recado importantíssimo, concentra aí, mulher, e vamos lá, primeiramente, entender o que é esse sentimento de insegurança. A insegurança, assim como qualquer outro sentimento, é natural e todo mundo sente. O que faz o sentimento de insegurança se tornar doentio é quando você não tem compreensão do que fazer quando ele se manifesta para que você possa resolvê-lo. E quando você não resolve, toda vez que esse sentimento se manifesta, ele vai somando ideias que fizeram ele se manifestar, situações que fizeram ele se manifestar, somam e vão acontecendo novamente. E quando não resolvemos isso, essa somatória faz com que esse sentimento, ao invés de ser passageiro, ele permaneça, então se torne realmente um problema. O sentimento provém de um pensamento que temos diante de uma emoção que sentimos. Então, olha que interessante. A emoção não está no meu controle. Ela é um disparo natural perante uma situação de perigo ou de prazer, de dor ou prazer. Se eu estou de frente para uma situação que me ameaça, a emoção, ela vai ser disparada. O sentimento é o significado que eu dou para a situação que eu estou vivendo. Então eu não tenho controle sobre as emoções que eu sinto, mas eu tenho controle sobre o pensamento ao qual eu significo as situações e que determina o que eu sinto. Vou repetir, a emoção é um disparo automático do seu corpo, você não tem controle disso. O sentimento é o que provém do pensamento, ou seja, do significado que você dá para a situação ao qual a emoção foi disparada, certo? Então, emoção eu não tenho controle, sentimento provém do meu pensamento, do significado que eu dou. Então, vamos pensar o seguinte: se o meu parceiro está mexendo no celular e eu passo por trás dele, e nesse momento em que eu passei, ele fecha determinada aba,
Eu posso sentir uma emoção de desconforto e o meu pensamento dizer o seguinte: o que ele está fazendo? Por que ele fechou bem na hora que eu passei? Com quem ele estava falando? O que ele estava fazendo que eu não poderia ver? Olha quantos pensamentos de desconfiança eu criei perante uma situação externa que me gerou um desconforto, que me gerou uma emoção de desconforto. Esses pensamentos, quando alimentados, vão me deixar insegura. Eu vou me sentir insegura. Se eu não resolvo isso aqui, outra situação vai acontecer e de novo eu vou olhar por essa perspectiva de insegurança, de desconfiança, e mais insegura eu vou me sentir. Essa mesma situação, meu parceiro mexendo no celular, eu passo atrás dele, eu olho e simplesmente, ok, tá tudo certo. Ele poderia estar fazendo qualquer coisa e eventualmente ele fechou exatamente na hora que eu passei. Eu olho para essa situação e não vejo problema nela. Eu posso até sentir um desconforto, mas eu penso, gente, poderia ser mil coisas. Como simplesmente a coincidência de eu passar na mesma hora em que ele fechou determinada aba. Eu escolho confiar no meu parceiro. O pensamento que eu dei para a situação que está acontecendo me deixa seguro e confiante. Entende? É a mesma situação, mas o significado que eu dei para a situação me levou a um sentimento específico, que é ou insegura ou confiante, entendeu? Então, o sentimento está atrelado ao significado que eu dou para as situações. A emoção é uma resposta automática de dor ou prazer perante as situações. É importante ressaltar que nenhum sentimento é fixo, justamente porque eles provêm dos pensamentos. Então, ora eu estou significando uma coisa de uma forma e estou sentindo um sentimento específico, ora eu estou significando de outra e estou sentindo outro sentimento, certo? As emoções também não são fixas. Ora eu estou disparando uma emoção de alegria, de prazer, ora eu estou disparando uma emoção de dor, de desconforto, de estresse, de intolerância. Então, o que acontece? Eu não vou me sentir segura 100% do tempo, mesmo que eu seja uma mulher confiante. Eu posso ter situações onde eu me sinta insegura, mas o que eu faço perante essa situação determina se essa insegurança vai se manifestar no outro dia, depois de novo, no outro ano depois, e se tornar doentia. E aí eu vou te trazer um exemplo prático da minha própria experiência, porque como mentora, eu não sei se você sabe, mas mentor é aquele que já passou pela situação ao qual você está vivenciando hoje. É aquele que já chegou nos resultados que você deseja viver. Mentor percorreu o caminho ao qual você se encontra hoje e obteve os resultados que você deseja viver. Então, sim, eu já trilhei esse caminho, eu experiencio tudo que eu te trago e por isso eu te trago muitos exemplos práticos. Esses tempos, eu e meu parceiro, a gente foi numa cachoeira. A gente gosta muito de natureza e a gente estava lá. Esse ano e o ano passado eu me dediquei muito ao profissional e me deixei um pouquinho mais de lado, pensando mais na minha saúde. Me alimento de forma nutritiva, mas não treinei o quanto gostaria o meu corpo físico. A gente foi nessa cachoeira e estando lá, em certo momento eu vi uma mulher com um corpo muito bem cuidado. Ela estava bem cuidada fisicamente. Logo eu senti um desconforto. Por quê? Porque a minha resposta àquilo foi me sentir inferior. Nossa, eu não tô tão bem quanto ela. Só que eu observei isso e deixei isso de lado e trouxe para minha consciência um sinal de alerta. Se eu me sentir desconfortável em comparativa com essa mulher, significa que eu preciso cuidar mais do meu corpo físico. Hoje eu entendo os meus sentimentos e as minhas emoções, eu consigo observar as minhas necessidades. Mas no passado eu não sabia fazer isso. Então, no passado, nessa mesma situação, eu ia olhar para o meu parceiro para ver se ele estava olhando para essa mulher. Só que quem olhou para essa mulher primeiro fui eu. Quando eu vou olhar para o meu parceiro para ver se ele está olhando para uma mulher, eu já olhei para ela, eu já me senti insegura com ela. E as chances que eu tenho de projetar é colocar no outro a responsabilidade por aquilo que eu tô sentindo. De colocar nele a responsabilidade e muitas vezes até distorcer. Sim, pode ser que seu parceiro olhe até porque uma pessoa bonita, uma paisagem bonita, uma torta bonita numa padaria sempre vai chamar a atenção. Assim como chamou a sua atenção, pode chamar a dele. E não tem nada de errado ele olhar se for um olhar passageiro e despretensioso.
Agora, o problema seria realmente ele ficar fixado nessa mulher. Mesmo assim, se ele ficasse fixado nessa mulher, a forma como você se posiciona, a postura que você tem, vai determinar se você vai estar certo ou não nessa situação. Porque errado ele já pode estar, mas você pode estar tão errada quanto ele, dependendo como você se posiciona. E como eu estaria errada nessa situação se você briga, se você cobra, se você tem crises de ciúme, se você se desequilibra, você tá errado. Ah, mas ele deu motivo. Não. Relacionamento não é sobre um dar motivo. Relacionamento é sobre a gente se enxergar perante aos motivos e tomar uma postura madura, uma postura de uma mulher segura e confiante. Então percebe que se eu tivesse dado esse surto, jogado a responsabilidade sobre o meu parceiro, eu estaria insegura. E eu estaria somando o problema, porque eu não estaria resolvendo. Eu estaria jogando a responsabilidade para ele e vendo como ele me deixou assim. Mas o meu posicionamento de olhar, perceber que era eu quem estava me comparando, que era uma necessidade minha, que não estava sendo atendida por mim, que me fez me sentir desconfortável, e busquei me responsabilizar para trabalhar melhor isso daqui para frente, então eu voltei para o meu estado de uma mulher segura e confiante. Por quê? Porque eu resolvi o problema. Tá? Eu resolvi o problema, mas olha que interessante, beleza, eu resolvi temporariamente, numa decisão ali na situação. Passou um tempo, a gente voltou para casa e tudo mais. Certo dia eu olhei para ele e eu quero saber se você é essa mulher ou não, ou se você já fez isso. Que você já fez isso, eu tenho total convicção disso. Eu olhei para ele e ele me disse assim: "Ah, o que tu acha de hoje a gente comer pizza?" Aí eu olhei para ele, fiz uma cara e disse assim: "Nossa, depois não vem reclamar que eu não tô com o bumbum durinho, que eu tô cheia de celulite." Aí ele me olhou e disse assim: "Como assim?" Eu disse: "Ué, porque a gente vai comer pizza de novo." Eu dei uma indireta, mesmo que eu tinha lá me posicionado comigo mesma mentalmente, depois, porque eu ainda não estou satisfeita, né, com o meu resultado, era a minha meta começar a cuidar mais de mim, mas ainda era um espaço muito próximo do acontecimento. E aí, o que eu me peguei? Eu me peguei de forma inconsciente, projetando sobre ele de novo, trazendo para ele, porque depois, quando a gente for na cachoeira ou qualquer outro lugar, você não vai reclamar que meu bumbum não tá firme, não tá lisinho. Aí ele me deu uma resposta que eu não queria, mas que fez eu perceber que eu tava sendo inconsciente ali, insegura e tentando projetar sobre ele. Ele disse assim: "Ué, mas é só você treinar mais, é só você se esforçar mais." E aí eu peguei e ainda continuei um pouquinho inconsciente. Eu disse assim: "Nossa, eu esperava que você dissesse, não, amor, seu bumbum é lindo, pra que isso?" Então assim, o que eu tava fazendo ali? Eu tava projetando sobre ele a minha insegurança e esperando que ele me validasse. Esperando que ele dissesse ao contrário. E aí, nessa hora que ele falou não, e aí eu disse: "Nossa, poderia ter falado, né? Isso." Aí eu percebi, cara, eu tô projetando aqui a minha insegurança sobre ele. Aí depois, porque eu tenho, né, esse desenvolvimento que eu quero te ensinar a ter também, esse conhecimento sobre mim, sobre essa emoção, sobre esse sentimento, como lidar com ele, eu cheguei, me posicionei para ele, resolvi tudo, pedi desculpas pelo que eu fiz e hoje, né, mais do que nunca estou super focada, cuidando de mim mesma, me sentindo novamente segura e confiante, sem nenhum problema. Foi momentos de insegurança, então tô te trazendo esse meu exemplo da minha própria vida para você saber que estar uma mulher segura e confiante não significa nunca se sentir insegura, tá? Você pode ter momentos em que você se sente, mas você sabe resolver isso, você sabe se posicionar, ter uma postura da qual você se sente confiante de novo. E essa é a sacada principal. O que você sente é um alerta para as tuas necessidades. Só que enquanto você não assume essa responsabilidade e fica jogando sobre o outro a culpa de como você se sente, você fica dependente do outro para ser feliz. Você fica dependente ou que esse cara mude, ou que então você saia desse relacionamento e se relacione com alguém melhor. Só que muito provavelmente a próxima relação você vai viver problemas semelhantes ou outros problemas, mas que também estejam conectados a essa insegurança que está em você. Então, ok, mulher, feito todo esse esclarecimento sobre o que é o sentimento de insegurança e como é se sentir uma mulher segura, né, de forma breve, que não é não estar insegura em nenhum momento, mas sim saber resolver os momentos de insegurança. Então, agora eu vou te trazer os 4 pontos que fazem com que você não consiga deixar de ser insegura. O primeiro ponto é você esperar confiança do outro. E aí talvez você pense, meu Deus, essa mulher, ela pirou.
Como eu vou estar num relacionamento e não vou esperar ter a confiança do outro? E eu sei, parece meio contraditória essa afirmação no primeiro momento, mas calma que eu vou te explicar. Você, quando tem essa ideia de esperar a confiança do outro, o outro precisa ser alguém que me passe confiança, você depende de que o outro acerte 100% do tempo com você. É como se você estivesse num posto de juíza, sabe? E ele estivesse ali sendo condenado por você. A todo momento você está esperando ver se ele vai acertar ou se ele vai errar, para que quando ele erre você diga, eu estou insegura por conta disso. E aí a sua segurança e confiança ficam 100% nas mãos do outro. Você não se sente seguro e confiante assim, eu preciso te dizer. Lógico que a sua escolha de estar ao lado de alguém hoje deve se basear num senso, né, de poxa, eu gosto dessa pessoa e ela se apresenta aí de diversos aspectos a alguém de valor para mim. Você não vai escolher se relacionar com um traste, certo? E se você estiver escolhendo se relacionar com um traste, vamos ver dessa forma, alguém que não tá nem aí para você, alguém que demonstra a todo momento que não é confiável, né, que não te respeita, que não te dá carinho, que não tem nada em comum com você. Se você tá escolhendo isso, mais atenção ainda para sua necessidade de trabalhar a sua insegurança, porque você não se sente uma mulher confiante e merecedora de algo melhor, por isso que você acaba aceitando isso. Mas aqui eu tô trabalhando a ideia de não esperar confiar no outro, do ponto de que o mínimo de confiança para escolher estar com essa pessoa eu tenho, tá? Desse ponto de vista. Porque aí o que eu me refiro a não esperar confiança? É você fazer por você. É você confiar na sua escolha de quem você está ao lado. É você apostar no melhor que vocês têm juntos. É você entender qual é a sua postura aí dentro desse relacionamento. Quem você tem sido. O quanto você pode confiar em você mesma. Quando você traz a responsabilidade da confiança para você, você passa a confiança e o outro precisa te devolver isso, não porque você exige, não porque você cobra e não porque você o condena, não, mas porque você está sendo essa mulher confiável ao lado dele. E não tem melhor forma de ter algo do outro senão através do exemplo. Relacionamento é espelho. O que significa isso? Você está aqui sendo um espelho para o outro. Ele te enxerga muito mais do que você. E ele está aqui sendo um espelho para você. Você enxerga muito mais do que ele. Se o que você vê nele não é bom, o que será que ele está vendo em você? Essa é a pergunta que eu te faço. Você espera tanta confiança assim do outro, mas você espera isso desconfiando? De onde você tirou que você merece confiança, lealdade, fidelidade, quando nem você acredita que merece isso? A todo momento você desconfia que vai ser traída, a todo momento você desconfia que vai ser enganada, a todo momento você desconfia que vai ser rejeitada, abandonada, e aí você exige confiança do outro, você exige que o outro seja 100% do tempo certo com você, e você não se enxerga nessa situação? Você não percebe quem você tem sido? Então, assim, uma coisa que você tem que entender, a pessoa que você é ainda não é merecedora dos resultados que você quer ter. A pessoa que você é ainda não é merecedora dos resultados que você quer ter. Por que eu te falo isso com tanta convicção mesmo sem te conhecer? Porque se você fosse essa pessoa, você não estaria querendo viver esses resultados. Você estaria vivendo esses resultados. Então, merecimento é fazer por merecer. Se você acha que merece um cara X, Y, Z, que seja leal, que seja honesto, que seja verdadeiro, que seja paciente, amoroso, você acha que merece isso, mas não tem, me desculpa te informar assim, tão diretamente, mas você ainda não é merecedora desse cara. Porque achar que merece não é fazer por merecer. Então, achar é um desejo. Achar que merece é um desejo e você tem todo o direito de desejar e todo o direito de ter, mas tem que fazer por merecer. E você não faz quando fica esperando a perfeição do outro. Você não faz quando fica olhando para o pior do outro e apontando, condenando. Confiança, é importante ressaltar também que confiança não é um acordo. Eu vejo muitos casais que casam na desconfiança, casam na insegurança, porque creem que o acordo do casamento, o assinar o papel perante a Deus e tudo mais, vai então garantir que sejam leais, honestos e verdadeiros, fiéis. Isso não é garantia, amada.
A garantia é como eu me vejo, como eu me posiciono, as coisas que eu faço. A garantia é como eu me sinto estando em mim mesma. Eu me sinto em paz, eu me sinto segura, eu me sinto confiante, porque se eu tô sendo esse espelho na minha relação, o outro só pode começar a refletir o mesmo. Eu não consigo ser confiante, leal, justa, respeitosa, honesta e ter o contrário. Não tem como. Agora, eu consigo achar que eu mereço respeito, amor, confiança. Tem como eu achar que mereço tudo isso e não estar tendo, porque achar é diferente de merecer. Achar é um desejo, merecer é fazer para ter. E por que você então continua insegura, mesmo tendo a boa intenção de ter um relacionamento de paz, de harmonia? Você quer isso. Eu sei que no fundo do seu coração você se esforça para isso. Só que você está fazendo os esforços contrários. Você está indo pelo caminho errado. Inclusive, acompanha comigo aqui as palavras da minha aluna. Olha o que ela diz a respeito dessa oportunidade que ela viveu e que vai estar disponível para você assim que encerrar essa aula. Após o workshop, eu estou me sentindo muito leve e confiante do que eu quero. Eu já me orgulho do quanto irei evoluir trabalhando essa nova versão em mim. Eu me identifiquei em tudo que nos passou ali e vejo o quanto eu seguia em uma linha errada e por isso havia tantos desentendimentos desgastantes que deixavam os meus dias tão pesados e sem perspectiva de uma solução nesse relacionamento que sempre houve muito amor, mas que os desentendimentos eram rotina. Eu estou agradecida pela oportunidade desse conhecimento que veio no momento que eu tanto precisava. Percebeu que ela comenta que ela estava indo por uma linha errada? Essa é você, com boa intenção, louca para mais ser amada, louca para ter confiança, se sentir segura, ter paz, viver um relacionamento leve, mas não sabe por onde. Com esse desejo distante, cada vez mais você aumenta suas crenças de insegurança, de acreditar que isso não é possível, de que para você não vai dar certo, e crenças ainda mais limitantes como o amor realmente é uma utopia, isso não existe. Por que que essas pessoas acreditam nisso? Eu já fui essa pessoa que acreditei nisso, porque é uma forma de justificar o meu fracasso. Então, se eu não tenho mais perspectiva de viver um amor com lealdade, com confiança, com paz, se eu não conheço ninguém ao meu redor que vive isso, e nem eu, muito menos eu, e eu não encontro o caminho para alcançar isso, o que que me resta? Me resta justificar o meu fracasso. Então eu me convenço de ideias que podem dizer, olha, tá tudo certo você não viver isso, porque isso nem existe, tá? Mas isso não é verdade. Eu tô aqui para te dizer que existe e não só eu, como várias alunas minhas também estão aqui para te dizer isso, como essa nesse feedback, né, dessa oportunidade que eu vou te trazer dentro dessa aula. Ela já pôde estar se sentindo assim, sentindo esperança pelo que ela pode fazer de diferente agora, percebendo tudo que ela fez errado anteriormente, como ela pode mudar isso, podendo validar esse relacionamento que sim tem amor, mas que já faz muito tempo que a rotina dos dois está baseada em desentendimento, simplesmente porque ela não via uma saída para isso, que agora ela vê. Então, amada, por que você não consegue deixar de ser insegura? Primeiro, porque você espera a confiança do outro, certo? E agora o segundo ponto, porque você espera sempre o pior. Quando você está insegura, que você vive desconfiando, na sua mente só passa cenas trágicas de traição, de que ele tá te enganando, de que ele tá se interessando por outra, de que ele não tá interessado em você, de que ele tá distante. Toda a sua visão fica distorcida dentro desse sentimento. Então, quando eu estou insegura, se meu marido tende a chegar 19 horas do trabalho e ele é 19h05, ele ainda não chegou, eu já penso que ele tá com outra indo pro motel. Se o meu marido, como o exemplo anterior, tá mexendo no celular e eu passei por trás dele, eu já penso que ele tava falando com outra e ele fechou para que eu não visse. Ou que ele estava num site de mulheres, de pornografia. Eu começo a criar cenários muito ruins. Eu já tive alunas que criavam cenários terríveis com as próprias amigas. De imaginar que se o parceiro está conversando com a amiga junto a ela, no mesmo ambiente, eles estão interagindo, ela já imaginar que pode ter alguma coisa ali. Então, quando você está se sentindo insegura, tudo que você espera é pior.
sabe? Teu parceiro começou numa empresa nova, você já vai ver quem trabalha naquela empresa e qualquer mulher que esteja lá, que aos seus olhos seja bonita, já é uma ameaça para você. Já tive casos também de ficar incomodada com a cunhada. Todas as pessoas do mundo são uma ameaça para você se você está insegura. Você sempre espera o pior. Sempre acha que pode ser traída, que pode ser enganada, que pode ser rejeitada, que pode ser abandonada. E esse é um dos pontos do porquê você não consegue deixar de ser insegura, porque você não consegue esperar o melhor para você. E eu vou te dizer uma coisa, tem alguma área nessa vida que você já teve sucesso? Pode ser que sim, dependendo da sua faixa etária, pode ser que ainda não. Sucesso no sentido de, cara, eu me realizo aqui, isso aqui faz sentido para mim. Porque tem várias interpretações de sucesso. Eu tô dizendo assim, cara, isso aqui eu faço e eu gosto. Eu me realizo aqui fazendo isso, isso é importante. Eu me vejo sendo alguém útil fazendo isso. E você pode ter esse sentimento na sua área profissional, ou você pode ser uma estudante que pensa, cara, eu me esforço, eu me dedico. Se você tem essa visão de você positiva em alguma área da vida que não seja o relacionamento amoroso, você há de concordar comigo que você esperou o melhor nessa área da vida. Você acreditou no melhor. Você não começou a estudar para fazer uma faculdade pensando, putz, eu não vou passar, isso aqui não vai dar certo, eu não acho que isso é para mim. Se você tem esses pensamentos, ou você abandona essa faculdade, ou essa faculdade vai ser uma tortura até o fim. Até o fim. E sim, você vai reprovar, você vai pegar, enfim, reforço. Por quê? Porque você não espera o melhor. Imagina o seguinte aqui comigo. Eu comecei a trabalhar hoje na empresa dos meus sonhos. Só que eu tô insegura, meu primeiro dia de trabalho. Ai, será que vão gostar de mim? Será que eu vou fazer as coisas certas? Maravilha, beleza. Essa é uma insegurança normal. É tudo novo, eu ainda não estou confiante e tá tudo bem. Mas se passou um mês nessa empresa e eu continuo me sentindo assim? E se passou 2, 3 e eu tô com medo de ser demitida, de que eu não sou boa o suficiente? Eu tô sempre esperando o pior nessa empresa. O que vai acontecer comigo? Será que eu vou conseguir dar o meu melhor? Será que eu vou chegar no resultado que eu espero, que é ser realmente contratada a longo prazo nessa empresa? Muito pelo contrário. Se eu ficar com medo, com insegurança, achando que qualquer pessoa pode me substituir, a qualquer momento eu vou ser substituída. Porque como eu penso de mim e daquilo que eu estou vivendo, eu preciso viver esse resultado, eu preciso que isso seja congruente, porque eu vou agir de certa maneira. Não é nada mirabolante, pensa, é muito lógico, tá? Se eu penso que a qualquer momento eles podem me substituir, que eu não sou muito boa para isso, e eu temo que a todo momento eu vou ser demitida, eu vou dar o meu melhor? Eu não vou conseguir dar o meu melhor mesmo que eu me esforce. Por quê? Porque eu tô com um medo. E o medo nos paralisa, o medo bloqueia as nossas ideias, as nossas ações. Então, por mais que eu queira muito aquele lugar e que eu tenha capacidade, eu não consigo dar tudo que eu posso, porque eu tô limitada à ideia de que eu não sou boa o suficiente para aquilo, que eu não sou merecedora daquilo. A mesma coisa é o seu relacionamento. Se a todo momento você espera ser traída, se a todo momento você desconfia, se a todo momento você cria situações terríveis na sua cabeça, na sua mente, que tipo de ação você vai ter? Que tipo de parceira você vai ser? Sempre a mulher que implica, que reclama, que cobra, que critica, que aponta, que tem crises de ciúmes, que desconfia. Essa mulher com todas essas características, ela merece ter um homem leal, justo, honesto, que a ame, que a respeite à sua frente, sim ou não? Se esse homem aparecer pra você, se esse for o cara que está na sua frente hoje, porque pode acontecer. Pode que você está insegura, pode que você cria todos esses cenários horríveis na sua cabeça e que você joga sobre o outro através de crise de ciúmes, de brigas, de indiretas, de joguinhos. E pode ser que na sua frente tenha um cara maravilhoso, que te respeita, que é honesto, que é sincero, que não tem nenhuma intenção de te fazer mal. O que vai acontecer se você está assim e ele não é o cara que realmente vai te causar o que você teme? Duas coisas podem acontecer. Ou você vai acabar com essa relação em algum momento, você vai olhar pra você e vai dizer, não dá. Não dá. Eu não consigo confiar nele, ele é maravilhoso, mas eu não consigo confiar nele.
Você vai sair dessa relação ou você vai acordar e vai dizer, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar um próximo passo, eu preciso resolver o problema que está em mim, porque esse cara, ele não tá me apresentando problema. Nessa situação é mais fácil você reconhecer que você tá com problema, porque o outro não tá te trazendo motivos pra isso, né? Ou esse cara vai sair, esse cara não vai aguentar. Por quê? Porque ele é um cara que realmente quer fazer dar certo com você. Ele não tá com nenhuma intenção de te fazer mal, mas você vive desconfiando, jogando na cara, brigando, criando ciúmes. E aí esse cara vai pensar, cara, não dá. Tá entendendo? Ou ele termina com você, ou você termina com ele, ou você percebe que você tem um problema e vai atrás de resolver isso. Então assim, quando você espera o pior, você se torna o pior. Porque as tuas ações vão ser congruentes com aquilo que você espera. Então, se você passou o dia pensando que o teu marido pode estar de conversinha com a colega do trabalho e que eles podem ter alguma coisa, como você vai tratar ele quando ele chegar do trabalho? Você vai tratar ele com amor, com gentileza, você vai se interessar, você vai ter um momento bom com ele ali? Ou você vai tratar ele com indiferença, com rispidez, com grosseria? Como você vai tratar ele, sinceramente? Percebe? Percebe que quando você espera o pior, você se torna o pior. E o pior ainda, você não deixa de ser insegura, porque você justifica esse pior pelas criações que você está fazendo sobre o outro. Ah, Vanessa, mas e se for verdade? Se for verdade, mulher, que seja. Não é o seu papel investigar. Você não entrou nessa relação para ser detetive. Você entrou nessa relação para amar e ser amada. Se você sente que não tem condições de ficar aí para viver o amor, saia. Porque ficar aí para investigar, para fazer toda essa paranoia, te adoece e cria um relacionamento doente. Não dá para estar doente justificando a própria doença com a doença do outro. Se ele pode estar fazendo alguma coisa de errado, isso é problema dele. Mas você esperar que ele esteja fazendo algo de errado sua vida inteira, isso é problema seu. Porque você tem o direito de ficar ou sair, você não é obrigada a ficar aí. E ficar aí para viver desconfiando é problema seu, sim. E entenda por que você não sai daí. Porque você precisa aprender a confiar. É isso que eu vou te ensinar. Então, você quer alguém de confiança, mas você não é alguém de confiança. Porque a intenção de, eu vou ser uma mulher que amo. Eu dizia isso quando eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Eu dizia assim, nossa, sabe, fazer por mim no trabalho é muito fácil. Eu vou lá e faço a minha parte, pronto. Mas relacionamento amoroso é muito complicado. Eu quero amar, eu quero ser fiel, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas e o outro? Como é que eu vou ter certeza sobre a vontade do outro? Isso era a visão que eu tinha. Então eu vivia muito semelhante como você pode estar vivendo hoje, na defensiva, certa de que eu tenho boas intenções. Amada, boa intenção, sem ações, onde ficou a tua boa intenção? Tua boa intenção ficou no primeiro, no segundo, no terceiro dia que tu conheceu essa pessoa? Sabe, aquela vontade de amar e ser amada inicial que acabou se deixando de lado desde o dia que você passou a desconfiar e acreditar que essa pessoa pode te trair a qualquer momento? Você já parou pra pensar quão louco é, quão insano é você dormir às vezes ao lado de uma pessoa que você acredita que tá te traindo? E aí quem tá errado aí? É ele que pode te trair ou é você que escolheu um traidor pra dormir do seu lado na cama? Tá entendendo, mulher? Tá entendendo? Quando a gente sai desse posto de vítima, de que o outro pode fazer algo comigo, a gente assume as rédeas da vida e diz, cara, eu sei onde tô, eu sei até aonde vou, eu sei o que eu tô fazendo. E pronto. Confiança é saber o que se está fazendo. E você não vai saber o que você está fazendo se a todo momento você espera a confiança do outro somente. Vive para esperar essa confiança do outro e vive para esperar o pior também. Então eu quero que ele me passe confiança, mas olha, eu tô sempre investigando as falhas dele. Eu tô sempre investigando as lacunas dele. Eu passo quase 24 horas do meu dia rastreando ele em redes sociais, vendo se ele tá online, se ele não tá online. Se eu mandei uma mensagem e ele não me respondeu, eu já penso que com quem ele tá falando, que ele tá online e não me responde. Como se a pessoa ela fosse uma propriedade privada minha, né? A gente começou a se relacionar e agora ela tem que falar comigo. Se ela não tá falando comigo, ela não pode estar online. Olha as loucuras que a insegurança nos coloca.
dentro de ideias totalmente insanas, tá? Então esse é o segundo ponto do porquê você não consegue deixar de ser insegura. Nós vamos para o terceiro ponto e eu quero só revisar com você. O primeiro, porque você espera confiança do outro. O segundo, porque você espera o pior. E agora nós vamos para o terceiro. E eu quero que, se você esteja me assistindo aqui, você preste atenção, muita atenção, nesses próximos pontos. Esteja comigo até o final para você não perder a oportunidade que nós teremos nessa aula. E o terceiro ponto é porque você não consegue confiar nas suas próprias escolhas. Então tá vendo que um ponto leva ao outro? Quando você está insegura, você pergunta para os outros o que você deve fazer. O que essa pessoa acha? Eu recebo centenas de mensagens todo dia das pessoas me pedindo o que eu faço. Apontando o outro como errado a todo momento e me pedindo o que eu faço. Amada, quando você aponta o outro como errado e precisa de uma terceira pessoa para te dizer o que fazer, você tá errada. Porque se você tivesse certa, você saberia o que fazer. Ninguém sabe mais da tua vida do que tu mesma. Só que tu tem olhado para ela com verdade, com transparência? E por que eu não consigo confiar nas minhas escolhas? Porque eu não sei perdoar. Nós vivemos um mundo de condenação. E muito disso se dá por uma distorção do que está escrito na Bíblia. As pessoas, hoje em dia, as pessoas cresceram numa ideia, eu cresci, você cresceu numa ideia de que o erro deve ser condenado, de que errar é errado. E por isso, a maioria das pessoas mente. Tem pessoas que mentem para agradar, para ser aprovada, tem pessoas que mentem para não desagradar, por medo do julgamento, por medo da condenação. Imagina se nós tivéssemos vivido em uma cultura onde pudéssemos aprender com o erro. É isso que eu busco ensinar às minhas alunas. Distorcer esse julgamento perante as falhas, porque somos seres falhos. Eu duvido que você nunca errou na sua vida. Eu duvido, inclusive, que você nunca errou 2 vezes no mesmo erro. Porque tem muita gente que diz, errar uma vez, tudo bem, mas errar 2, acontece. Acontece. Depende do quanto você está habituada a errar naquele determinado erro. Quando você toma consciência e assume a responsabilidade para mudar aquilo ali, não quer dizer que a partir dali você nunca mais vai errar. Quer dizer que a partir dali você vai tomar uma postura diferente perante ao erro. E você vai errar quantas vezes forem necessárias até que você não erre mais. E isso é fundamental. Relacionamento onde não tem espaço para falhas não é um relacionamento. Não é um relacionamento, é uma prisão. Você não pode errar. Porque se você erra, o outro vai te condenar. E aí, onde é que tá o amor aí? E como é que eu vou confiar nesse ambiente desprovido de amor? Eu quero que o outro, ele seja alguém que me passe confiança. Eu quero que o outro me deixe segura. Mas quando o outro falha, eu ataco as suas falhas. Então eu digo pra ele, não pode errar. E aí o outro começa a ficar com medo de se relacionar comigo. Porque ele é falho e ele não pode errar. E eu não me percebo perante ao erro dele errando também. O meu próprio julgamento sobre o erro dele é errado. Ah, Vanessa, então eu tenho que aceitar os erros. Não, amada. Tem que trabalhar, entender os erros. Tem que trabalhar, confiar nas suas escolhas e perceber, cara, ele errou sim, mas ele não é o erro dele. Ele é a pessoa que está por trás do erro e nessa pessoa eu confio. É você tomando decisões todo momento. Isso define se você é uma mulher segura, confiante ou insegura, desconfiada. Isso define os teus resultados. Quanto mais você se posiciona na sua vida e no seu relacionamento através dessa perspectiva de uma mulher confiante, segura nas escolhas que faz, mais você conecta a resultados como este. Então, se o meu parceiro errou, eu olho para o erro, a primeira emoção é desconforto, mas eu lido com isso, depois eu olho para o erro dele e penso, cara, como é que a gente pode solucionar? Esquece que é um relacionamento. Quando o outro erra, você errou, você fez isso. Se torna 2 inimigos, você começa a acusar o outro. E você quer que ele seja alguém confiável. Olha como você está tratando ele.
Eu tô falando aqui você, ele, mas isso se aplica a qualquer sexo, tá, gente? Eu trabalho especificamente com mulheres dentro do meu programa Ágape. Eu tenho aula para homens também lá dentro, 2 aulas para os parceiros das alunas, mas até então minha linguagem tá mais voltada para mulher. Mas qualquer homem se aplica isso aqui, tá? Por que que é importante reforçar? Porque às vezes você pensa, ai, porque agora eu tenho que. Eu sou culpada. Pelo amor de Deus, eu não tô falando que você é culpada. Ninguém é culpado, nem você, nem o seu parceiro. Vocês devem ser responsáveis. A culpa mantém vocês no erro. É porque você culpa o outro e ele te culpa que vocês não mudam porcaria nenhuma. É por isso que vocês mantêm os erros cada vez mais fortes no relacionamento de vocês. É por isso que vocês se afastam cada vez mais que o tempo passa. Porque perante as falhas, ao invés de ter uma visão de perdão e perdoar, não é você ignorar o que aconteceu e aceitar o que aconteceu. Perdoar é muito eficiente para corrigir o problema. Perdoar significa perceber onde foi a falha, perceber o que pode ser feito diferente. Se diante do que pode ser feito diferente tem só uma parte que é o outro que precisa trabalhar, ou tem a minha parte que precisa ser trabalhada também, a gente trabalha essas partes e a gente tem um resultado diferente. E a gente, ao invés de se separar perante o problema, a gente se une mais. Mas daí o teu parceiro foi lá e olhou para outra mulher e o que que você faz? Você se descontrola, você começa a xingar, você começa a apontar que ele é mau caráter, que não presta, como é que ele tá fazendo isso com você? E o que que você espera? Você espera que esse homem olhe pra você e diga, meu amor, me perdoe pelo meu ato. Eu não quis te causar isso. A partir de hoje eu nunca mais farei isso. É isso que você espera? Com essa sua postura, é isso que você espera? O que de verdade é mais cabível perante essa sua reação? Se fosse ao contrário, se fosse você tendo um comportamento errado e o seu parceiro olhando pra você e dissesse, você não vale nada. Como que você fez isso comigo? Porque eu não posso confiar em você, porque você é um mau caráter. O que você ia fazer? Você ia olhar pra ele e dizer, meu amor, me desculpa. Eu não quis te causar isso. Ou você ia olhar pra ele e ia se defender. E atacar ele da mesma forma e ia dizer, você tá louco, porque eu não fiz isso, porque é você quem tá falando isso, porque você é isso. Ia começar uma troca de ofensas. O que é mais provável? Quando você condena o outro automaticamente vai se defender, mesmo que ele esteja errado. Por quê? Porque condenação não tem a ver com a nossa natureza. Nós não somos as nossas falhas. Nós somos o ser que estamos além das nossas falhas. E quando você consegue olhar para o ser que está falhando e buscar com ele como um casal resolver o problema, se tiver solução, então o outro vai se sentir mais confiante ao seu lado, vai sentir que pode contar com você, ele vai sentir amor, ele vai sentir uau, muito obrigada pela forma como você me tratou, muito obrigada pela forma como você me mostrou que eu estava errado, muito obrigada por não ter me julgado, por não ter me condenado. É sempre uma postura perante ao erro que determina se essa relação vai estar mais próxima ou mais separada. Se vai ter mais confiança ou mais desconfiança. Se perante a uma situação que me gera desconfiança, eu ataco o outro, eu condeno o outro, eu também não gero confiança para ele. E ele vai se defender. E ele não vai enxergar o erro dele. Porque se você não estivesse aqui conscientemente escolhendo ouvir o que eu estou te falando, se você não quisesse ouvir o que eu estou te falando, e mesmo assim eu quisesse te dizer, você ia se defender, você ia dizer que eu tô louca, que o que eu tô falando não faz sentido, porque você não estaria aberta para me ouvir. Então eu não posso obrigar o outro a ver o erro dele, mas eu posso compreender o erro do outro para fazer que ele me compreenda. E você não consegue compreender o outro, mas você quer que ele te compreenda. E você quer que ele te compreenda na base da acusação. Você quer que ele te entenda e que ele perceba que o que ele está fazendo para você não é bom na base da cobrança, da desconfiança, do controle, da obsessividade. Você realmente acha isso certo? Isso não é certo, porque entre certo e errado eu gosto de falar o seguinte, certo é tudo aquilo que faz bem para mim e não faz mal para o outro. E mulheres, o que você está fazendo não faz bem para você e nem bem para o outro. Não importa o que ele esteja fazendo agora, nesse ponto. O que importa é o que você está fazendo, não faz bem para você e não faz bem para o outro. Quer um outro significado sobre certo ou errado?
Quer saber se o que você está fazendo é certo ou errado? Você está bem? Você está tendo bons resultados? Você está em paz? Sua relação está cada vez melhor? Então você está fazendo as coisas certas. Você está mal, está insegura, está descompensada, não consegue dormir à noite, está ansiosa, angustiada, sua relação está cada vez pior? Você sai de um relacionamento frustrado para o outro? Então você está errada. E não importa o quanto você queira se convencer de que não é você, de que é o teu ex que não era bom o suficiente, de que é o teu atual que é isso, que é aquilo. Enquanto você jogar a culpa sobre o outro, você não resolve os seus problemas. Culpa não liberta. É uma condição ilusória. Parece que quando eu coloco a culpa no outro, então ela não é mais minha. E isso também é um ponto que nem tá entre os pontos aqui, mas que te impede pra caramba de deixar de ser insegura. Por quê? Porque enquanto você não está segura e confiante, você tá colocando a culpa sobre aquilo que te deixa insegura sobre o outro, certo? Todo mundo vai concordar comigo agora. Quando eu te digo pra assumir responsabilidade, tem uma parte da tua mente que pensa assim: não, então tu tá dizendo que a culpa é minha? E aí isso te impede de fazer o que precisa. Porque você acha que parar de culpar o outro é se culpar. E não, amada. Parar de culpar o outro é se responsabilizar pela vida, pelo relacionamento que você deseja viver. Você precisa se alinhar aos resultados do relacionamento de amor, de confiança, de paz que você deseja. Se você não se alinhar, você não vai viver isso. E vai viver para dizer que você não vive isso por conta do outro. Parece mais fácil porque você não precisa fazer o que precisa para merecer esse resultado. Mas é muito mais difícil porque você nunca vai viver o que você deseja. Vai viver infeliz, vai viver frustrada, vai viver numa busca sem fim por um amor que você nunca encontra, porque esse amor está em você, você precisa acessar. E parte de você se sentir confiante e segura nas escolhas que você faz. Parte de você compreender que todos nós falhamos. E tem erros que para você podem ser admissíveis e corrigíveis, e tem outros que pode ser que não. E quando não, você se posiciona, você sai daí. Essa é a segurança que você tem, de saber que não importa o que te aconteça, você pode escolher o melhor para você. Só que quando você está insegura, você não está escolhendo o melhor para você e está colocando isso nas mãos do outro. Olha quão insano é isso. Tá entendendo, mulher? Se tu tá entendendo, então bora lá que a gente vai pro último ponto, o quarto ponto do porquê você não consegue deixar de ser insegura. E a partir desse último ponto, eu vou trazer a oportunidade que eu tenho pra você. E eu vou te dizer que se você se conectou até aqui, dê o próximo passo por você. Eu tô facilitando demais para que você faça isso e você vai ver. Então esteja decidida a dar o próximo passo. Vamos só revisar os 4 pontos do porquê você não consegue deixar de ser insegura. Primeiro, porque você espera a confiança do outro. Segundo, porque você está sempre esperando o pior. Terceiro, porque você não consegue confiar nas suas próprias escolhas. E quarto, porque você age na defensiva a todo momento. O nosso cérebro, ele foi criado para nos defender e procriar. Automaticamente, eu estou programada para me defender. E a defesa sempre me coloca a olhar para o meu próprio umbigo. Então, se o outro não agir da maneira que eu espero, eu vou me defender. Eu vou cobrar, eu vou impor, eu vou me vitimizar, vou fazer um joguinho. Sabe aquela mulher mais vitimista? Que ela olha e pensa, eu esperava que ele lembrasse de mim. Aí ele não lembrou, aí o que ela faz? Vai se fechar, vai ficar fria, vai fazer um joguinho, vai trazer essa indireta para ele. O estado defensivo tá sempre olhando para o outro, esperando que ele seja conforme eu desejo. E quando ele não é conforme eu desejo, eu odeio ele. Isso é o que eu chamo de amor condicionado. O amor condicionado é esse amor egoísta. Se o outro preencher todos os requisitos do que eu espero dele, eu amo. Mas se ele falhar em um requisito, eu odeio. E no fundo, nunca foi amor, sempre foi ódio. Porque é uma condição para amar. Então, nessa condição para amar, o que acontece também é, eu dou o carinho esperando de volta. Se eu dei e ele não me deu de volta, eu me fecho. E eu já o odeio. Esse estado defensivo, ele te prende em 3 principais pontos, que é resistir, culpar e defender.
Tá? Então, quando acontece uma situação que você se sente insegura, ao invés de você acionar a sua consciência e começar a buscar uma solução para isso, a melhor saída para isso, você automaticamente ativa esse estado defensivo e resiste à situação, ou seja, você remoe a situação na sua cabeça. Você vai dormir com isso, você amplia ela. Sabe como é que faz para realizar um sonho? Sabe o seu relacionamento que você deseja? Você olha para ele, você imagina ele, você amplia esse, só que sabe o que você está fazendo a todo tempo? Olhando e ampliando aquilo que você não deseja. Como é que você quer viver o contrário? Então, aconteceu um problema, você amplia, você cria várias outras possibilidades, sabe? Você fala com a sua amiga, você reforça isso. Depois você investiga e você vai conectando mais pontos. Mulher, aquilo que você foca expande. E aquilo que era um problema que poderia ser resolvido facilmente se torna uma bola de neve que daqui a pouco nem você mais sabe o que é real, o que é ilusório. Você só sente estar totalmente perdida porque você se sente angustiada, triste, preocupada, ansiosa, nervosa. Se sente estressada, mal-humorada. Essa resistência aos problemas faz você viver, faz com que eles persistam. Sabe? É como se eu tivesse uma conta para pagar e eu vou dormir pensando nela, eu acordo pensando nela, eu trabalho o dia inteiro pensando nela. Que eu devo. A pessoa que eu devo, eu quebro a rua para não passar na frente, eu vivo angustiada, eu sei que isso tá errado, que eu deveria resolver, mas eu nunca paro para pensar na solução. Eu só penso que eu não consigo, que eu não posso, que eu não tenho dinheiro. Mas se eu pegasse essa conta e calculasse ela, e visse quanto eu ganho de dinheiro e guardasse que fosse R$ 5 por mês, em algum momento eu pagaria o raio dessa conta. Só que você não para compreender a solução dos seus problemas. E pior do que isso, mesmo que se você parasse agora, você não tem uma visão de como fazer isso, porque você nunca olhou para a solução, você só olha para o problema e traz ele numa perspectiva mais ampliada. Quanto mais você resiste, mais ele persiste. Quanto mais ele persiste, mais culpa você projeta para conseguir aguentar o problema. Porque para que eu aguente o problema sem solucionar, eu preciso culpar alguém. Olha que interessante. Porque se eu não culpar alguém, então a culpa é minha e eu não consigo viver me sentindo culpada. Então, automaticamente, eu vou jogar a responsabilidade dessa culpa para alguém. Vai ser no meu marido, vai ser no meu parceiro, vai ser no meu filho, vai ser no meu cachorro, vai ser no meu chefe, vai ser na mulher da padaria que eu vou tratar com grosseria. Vai ser em alguém. Eu vou descarregar isso em alguém. Porque eu não consigo conviver com essa culpa, tá? Então, eu resisto ao problema, ampliando ele, olhando para mais infinitas possibilidades sobre ele, criando muita paranoia, muita ilusão, aumentando esse problema. Depois eu culpo alguém, porque eu não posso lidar com a minha própria culpa. E por último, eu continuo me defendendo. Então, se eu vivo nessa resistência ao problema, culpo o outro, eu vou me defender. Então, tudo que o outro faz, eu me defendo com essas lentes do problema que existe, sabe? Então, sei lá, vamos pensar que o teu parceiro ele tá um pouco mais distante. A relação não tá muito bacana e deu uma esfriadinha. Vamos pensar que ele não te procura para relações íntimas já faz, sei lá, uma semana e antes vocês tinham uma relação mais ativa. O que você já começa a fazer? Com aquele remoer do problema, da insegurança, que ele pode estar com outra, pode estar te enganando, já vem esse cenário. Você já olha para esse problema da relação, que é vocês estarem um pouco mais distante e a relação sexual já não tá tão ativa, e você olha para essa situação e faz o quê? Projeta o mesmo cenário. Ah, então ele deve estar com outra. Se ele não tá me procurando como antes, ele tá com outra. E nem sempre é isso. Não precisa ser isso. O que pode ser é simplesmente que vocês estão vivendo problemas somatórios até então. Vive insegura, vive desconfiada, vive cobrando, vive criticando, vive reclamando, vive brigando. E como vocês se relacionam durante o dia, vai refletir na cama. Então, se vocês vivem conflitando, na defensiva, brigando um com o outro, vai diminuir libido, vai diminuir atração e não necessariamente precisa ter uma terceira pessoa. Só que como você está inseguro e vendo aquele problema resistindo e aumentando, tudo que tem de problema a mais, você conecta a isso. E não ao que realmente pode ser e o que realmente solucionaria o problema de vocês. Você não para e enxerga, cara, não tá boa a relação mesmo, então tá tudo bem esse resultado. Não é que tá tudo bem no sentido de, é isso mesmo, mas eu aceito para começar a trabalhar em cima disso. Eu aceito para fazer uma melhor decisão que vai resolver
esse problema em algum momento, estar seguro e confiante é saber que eu tenho a conta para pagar. Eu não tenho dinheiro agora, mas eu fiz o cálculo e eu tô tendo uma ação para solucionar isso em determinado tempo. Então, não quer dizer que você vai resolver todos os problemas da sua relação de imediato. Não teria como fazer isso. Mas quer dizer que você para e analisa o problema para buscar a solução. Encontra uma saída e começa a trabalhar para isso. E quanto mais você trabalha para sair do problema, mais confiante e segura você se sente, mais resultados positivos você vai vendo na sua vida, no seu relacionamento, e mais disso você quer. Mais disso você quer. Isso começa a te gerar esperança. Não uma esperança passiva de que, meu Deus, Deus vai vir aqui e vai salvar a minha vida. Deus vai vir aqui e vai fazer um milagre por mim. Não é essa esperança passiva. É a esperança ativa de saber, eu estou fazendo algo do qual eu consigo ver que é construtivo, do qual eu consigo me sentir confiante. Eu tô segura da escolha que eu tô fazendo. Eu sei que essa escolha X vai me levar ao resultado Y, que é o resultado que eu desejo. Por que você se sente insegura? Porque se você olhar para você agora, você precisa assumir que as escolhas que você está fazendo não te levam ao resultado que você deseja. O outro pode não estar fazendo as escolhas para o resultado que você deseja também, mas o outro é o outro. O resultado que você deseja é responsabilidade sua. Enquanto você não se alinhar a ele, não adianta exigir isso do outro. É muito fácil eu ficar exigindo do outro que faça aquilo que eu desejo para viver o resultado que eu quero. Mas e eu me posicionar perante a isso? E eu sentir que eu tô indo para lá? É isso que te faz seguro e confiante. É saber, cara, aqui nessa relação, eu tô fazendo o que precisa para ir para lá. E eu vou fazendo o meu limite, eu vou fazendo. Em determinado ponto eu posso sentir que o outro tá vindo, e aí maravilha, a gente vai juntos. Mas se eu sentir que ele não tá vindo, eu também posso sair desse relacionamento. A ideia é você sair dessa relação melhor do que você entrou. A ideia não é você pensar em viver felizes para sempre num caos. E ficar aí remando e, ai, como eu queria viver isso. É aceitar a realidade, perceber, tá um caos, eu preciso começar a fazer um movimento para sair do caos. Eu preciso ser o espelho da transformação que eu quero viver, do resultado que eu quero viver. Somente assim nós temos chances de mudar essa rota e que seja por mim. Se eu mudar a rota e essa pessoa não vier comigo, eu saio da relação, mas eu não saio em desespero. Eu não saio destruída. Eu não saio mais desacreditada ainda do meu relacionamento, de viver um relacionamento, não, pelo contrário, eu saio, uau! Não foi, é pra sempre com essa pessoa, mas agora eu tô certa de que pode ser pra sempre com outra, porque eu tô no caminho. Eu tô no caminho do pra sempre. O caminho do pra sempre é eu me sentir segura e confiante nas escolhas que eu faço. É eu olhar pra mim e pensar, cara, eu tô sendo uma mulher sensacional. Independente do que o outro faça, eu tô me posicionando de maneira assertiva. Eu sei o que eu tô fazendo, eu tô em paz pelas escolhas que eu tô fazendo. Isso é se sentir confiante. Isso é se sentir segura, estar em paz pelas escolhas que você está fazendo. Não é nunca passar por nenhum problema para se sentir assim, não, amada. Eu já fui traída, eu já traí, eu já fui enganada, eu já fui abusada. Eu já vivi os piores contextos de relacionamento. E eu estou aqui segura e confiante, porque eu não sou o que as pessoas fazem comigo. Eu sou o que eu faço perante ao que as pessoas fazem comigo. E é isso que eu quero te instruir a fazer. Fazer o melhor por você na oportunidade que você tem agora. E poder criar dentro dessa relação um cenário de amor futuramente. Poder ser aquela que vai olhar pra trás e vai pensar, gente, graças a Deus que eu fiz esse movimento. Olha onde a gente chegou. Olha quem a gente se transformou. Olha os resultados que a gente tá vivendo. É isso que eu quero que você sinta. Ou se você não puder viver esses resultados ao lado de quem você está, é você trabalhar tudo que eu tenho pra te ensinar aí dentro. E se não der certo de ficar com essa pessoa, você segue em frente, fica com outra e pensa, uau, ainda bem que eu aproveitei o relacionamento anterior pra aprender a confiar em mim, pra aprender a ter uma postura madura, assertiva. Porque hoje eu só tô vivendo esse relacionamento maravilhoso porque eu fiz isso no relacionamento anterior. Então para de querer controlar o resultado que você vive com essa pessoa. Controla as tuas ações. Esteja consciente do que você tá fazendo. Saiba que você tá dando o seu melhor. Traga paz pro seu coração de saber que você tá dando o seu melhor. E que se não der com esse, se não for feliz para sempre com esse, vai ser com alguém porque você tá indo para a direção dos resultados que você deseja. Para de obrigar o outro a ir para lá quando nem você tá indo. Isso é insano.
É preciso que você acorde. E eu acredito que se você chegou até aqui nessa aula, você acordou para essa ideia. Você acordou para essa ideia. E agora é preciso que você se movimente. Porque saber do que você está sabendo aqui e não fazer nada com isso não muda nada. Não muda nada, tá? Então, se você quer deixar de ser insegura e se conectar à sua segurança e confiança para viver um relacionamento leve, para amar e ser amada, eu tenho uma oportunidade única para te trazer agora. Antes de te explicar tudo sobre a oportunidade que eu vou te trazer, eu quero só ler mais um feedback aqui de uma aluna que participou desse workshop. Acompanha comigo o que ela diz na tela. Oi, Vanessa, bom dia. Foi muito produtivo. Eu sou psicóloga e gosto muito de trabalhar com mulheres e questões de relacionamentos. Entrei no workshop inicialmente para conhecer um pouco do teu trabalho e compreender melhor algumas coisas para também trabalhar com minhas pacientes. E no fim, foi ótimo para mim também. Eu estava passando por dificuldades no meu relacionamento, tendo problemas com a nossa comunicação, tanto verbal quanto não verbal, e isso estava nos afastando. Então, falar sobre autorresponsabilidade e perceber através dos exercícios que tu passou que eu posso sim fazer a minha parte, que não significa que estou sendo centro de reabilitação de homem, é muito libertador. Porque depois de sofrer com um primeiro relacionamento, eu acabei criando uma armadura com aquela ideia de que se tu não vai mudar, então pode ir embora. Sem iniciar as coisas por mim, sem melhorar a minha comunicação, sem demonstrar os meus reais sentimentos. Amada, o workshop Seja Livre é a oportunidade para que você se liberte da insegurança, para que então você possa amar e ser amada. Eu sei que você não aguenta mais viver relacionamentos fracassados, viver com angústia, preocupada, ansiosa, nervosa, com medo a toda hora. Eu sei que você não aguenta mais viver assim. São centenas de mensagens que eu recebo diariamente de mulheres totalmente perdidas. E foi exatamente por isso que eu criei o Workshop Seja Livre, para que você possa transformar a sua vida, para que você entenda como se sentir uma mulher segura e confiante, uma mulher que pode confiar nas escolhas que faz, uma mulher que tem total clareza dos resultados que deseja viver na sua vida e relacionamento e que se sente em paz por estar agindo de acordo com os resultados que deseja viver. Agora deixa eu te questionar, você já imaginou a sua vida sem se sentir insegura e desconfiada a todo momento? Quem você seria, mulher? Como seria isso, mulher? Pois eu posso te afirmar que é uma vida que faz muito mais sentido, da qual você sente prazer em viver, da qual você acorda disposta a ter mais um dia de vida. Sabe, aquele dia que você deita na cama e pensa, uau, que dia incrível. Como é bom estar ao lado dessa pessoa, como é bom estar ao lado de mim mesma, na minha própria presença. Onde você consegue cuidar e priorizar a si mesma. Onde você consegue se sentir útil, consegue reconhecer o seu valor, você não tem dúvidas disso. Onde você consegue também reconhecer o melhor do outro, vocês entram em sincronia. Vocês contribuem um para a vida do outro. Vocês comemoram conquistas, aproveitam bons momentos e também se apoiam em maus momentos. É exatamente isso que você vai ter à medida em que você compreende e aplica cada ensinamento que eu estou te trazendo dentro do Workshop Seja Livre. E aí você pode estar se perguntando, mas como que isso é possível? E eu vou te responder isso com uma única frase que eu tenho certeza que vai ficar martelando aqui na sua cabeça até que você dê o próximo passo e possa compreender isso em profundidade e total clareza dentro do Workshop Seja Livre. Vanessa, como isso será possível? Isso será possível à medida que você aceita a incerteza sobre o outro e trabalha a certeza sobre você mesma. Reflete nessa frase. À medida em que você aceita a incerteza sobre o outro e trabalha a sua própria certeza. A gente vai trabalhar você, a sua confiança. É você saber dizer, gente, isso é o melhor para mim, isso é o que eu quero, isso eu vou fazer porque eu quero apostar nisso para chegar ali. Isso é visão clara, é saber o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, qual o possível resultado que eu vou ter. E se eu não tiver o que eu vou fazer, eu vou criando as minhas próprias condições. Eu não pergunto para os outros
o que eu devo fazer para minha vida, eu começo a criar as minhas próprias condições. Eu confio em mim, eu confio no que eu faço, eu confio no que eu quero, eu confio no que eu estou apostando de melhor para mim e para minha relação. Então sim, isso será possível à medida que eu te ensino a aceitar a incerteza inicial sobre o outro para trabalhar a sua certeza em você mesma. Então o que você vai aprender? Você vai aprender a confiar em si mesma, nas escolhas que estará fazendo, você vai aprender a confiar nos seus posicionamentos, você vai aprender a confiar na condução que você aprenderá a fazer no seu relacionamento, direcionando ele para o melhor, para os resultados que você deseja. Você vai aprender a confiar na forma que você vai lidar com o sentimento de insegurança toda vez que ele aparecer. Você vai aprender a confiar no direcionamento construtivo da sua fé, daquilo que você acredita. Mas antes, mulher, presta atenção aqui em mim, porque eu preciso dizer para quem não é Workshop Seja Livre. Eu preciso que você tenha certeza que esse workshop é para você, e para que você tenha certeza disso, primeiramente eu vou dizer para quem não é o workshop. O Workshop Seja Livre não é para quem quer continuar colocando a culpa no outro. O Workshop Seja Livre não é para quem espera que o outro mude, para que então você seja segura e confiante. O Workshop Seja Livre não é para quem não está disposta a mudar. O Workshop Seja Livre não é para quem deseja uma grande mudança do dia para a noite. E para quem é o Workshop Seja Livre, então, mulher? É para quem não aguenta mais viver insegura. É para quem está disposta a fazer o que precisa para se tornar uma mulher segura e confiante. É para quem quer assumir a parte que lhe cabe e ser exemplo da própria mudança. É para quem quer se responsabilizar pelo relacionamento de confiança, amor e paz que deseja. É para quem quer garantir e aproveitar o relacionamento em que está para treinar o seu amor e confiança. É para quem está cansada de tentar e permanecer no mesmo lugar de angústia e sofrimento. É para quem sabe que grandes e importantes mudanças precisam de sabedoria aliada a tempo para que elas se realizem. Mulher, agora presta atenção na minha fala. Eu vivi essa transformação na minha vida. Eu sei cada passo a ser dado para vencer todo e qualquer obstáculo que existirá nesse caminho. Eu saí de uma mulher totalmente insegura, com complexo de inferioridade, para uma mulher segura e confiante, que vive cada vez mais em paz e amor no seu relacionamento. Essa mudança aconteceu dentro do mesmo relacionamento ao qual eu estou fechando 8 anos, talvez mais, dependendo quando você está vendo essa aula. Nós saímos de um relacionamento totalmente destrutivo, com desconfianças e brigas constantes, para um relacionamento de paz, amor e confiança. E agora, mulher, eu me proponho a te guiar neste mesmo caminho para que você também alcance esses mesmos resultados num tempo muito mais rápido do que eu própria alcancei, porque eu vou te mostrar o caminho com um mínimo de detalhes. Você vai evitar muitos erros que eu cometi para descobrir esse caminho. Você vai alcançar esses resultados muito mais rápido. Então, como funciona o Workshop Seja Livre? São quase 3 horas de conteúdo lógico e totalmente prático dentro de uma plataforma exclusiva da aluna, a qual você recebe acesso assim que a confirmação da sua inscrição estiver concluída. Você recebe esse acesso no seu e-mail, que pode estar no spam, na lixeira, na caixa de promoções. Dá uma procurada, porque ele pode estar lá. Esse e-mail é de boas-vindas do Workshop Seja Livre, e dentro da mensagem existe um acesso com login e senha, onde você vai entrar na plataforma. E lá dentro estarão todas as aulas, incluindo também um PDF com um resumo e todos os exercícios propostos dentro do workshop. Você também tem acesso direto a mim, abaixo das aulas, nos comentários. Então, se você assistiu a aula, ficou com dúvida, gerou perguntas, você comenta embaixo, sou eu mesma quem respondo cada aluna. Você também tem acesso a um canal exclusivo no Telegram. Dentro dessa plataforma mesmo, você vai ter lá uma aba onde tem o canal exclusivo, onde você vai ter direcionamentos práticos, oportunidades, novas oportunidades. Você também pode trazer alguma dúvida sobre o workshop lá dentro. Eu também posso estar lá dentro trazendo um novo insight a respeito do assunto para você.
Assim que você entra na plataforma, você tem todas as aulas, sendo a primeira com o tema Seja Livre. Nessa primeira parte você vai, além de ter toda a aula, você vai fazer um exercício para aumentar o seu bom senso, para que você saiba lidar com a sua emoção quando ela aparecer diante de uma situação que te desconforta e que comumente te gera o sentimento de insegurança, e você possa trabalhar a sua razão sobre esse sentimento para que ele não se torne um sentimento progressivo, constante, e sim um sentimento momentâneo ao qual você vai resolver daqui para frente. Você vai poder começar a diferenciar o que é real e o que é ilusório, e em seguida você vai ter um passo a passo para você agir e se posicionar com seu parceiro quando for necessário. A segunda parte tem como tema Tire a viga do seu olho. E nessa aula você vai descobrir a raiz da sua insegurança, de onde ela vem e de forma prática como se libertar dela, transformando a insegurança em segurança e confiança no seu relacionamento. A terceira parte tem como tema Ative a sua segurança e confiança. Aqui você vai lembrar da sua real natureza, você vai ativar o seu valor e poder pessoal, você vai descobrir o propósito do seu relacionamento, você vai alinhar as suas escolhas aos resultados que você deseja viver na sua relação e, por consequência, você se sentirá ainda mais seguro e confiante. E a quarta e última parte é Liberte-se para viver o amor. Aqui você vai se libertar de qualquer trauma que você pode ter vivido no passado. Você vai descobrir também o que está te impedindo de conseguir perdoar mesmo quando é algo que você deseja. Você vai finalmente poder tornar o perdão uma ferramenta prática para ser aplicada na sua vida e no seu relacionamento. Amada, agora é com você, para você ser a minha aluna e acessar a percepção que eu pude ter na minha própria experiência. E pode acreditar, você nunca viu nada parecido a respeito desse assunto antes. Você só precisa atender a sua necessidade e escolher investir em você para que você se liberte desse problema, para que você entenda uma saída e possa praticar, porque eu sei que você tem força de vontade, você me assistiu até aqui. Você prestou atenção nessa aula, você recebeu informações que quem não está disposta a mudar essa realidade não receberia, não aceitaria. Então sim, você está pronta para trilhar um novo caminho, você só precisa saber que caminho é esse. Por anos eu vivi dando voltas em círculos, cheia de vontade de mudar a minha vida, mas sem saber como. Quando eu tô cheia de vontade e não sei como, eu fico dando voltas em círculos e não saio do lugar, eu gasto a minha energia e ainda corro risco de acreditar que isso não é possível, simplesmente porque eu não tinha clareza do que fazer. E dentro do workshop Seja Livre eu estou te dando essa clareza. Então, para isso, você só precisa fazer um pequeno, simbólico, chega até a ser ridículo, o preço de investimento que você precisa fazer para se libertar do problema que mais te impede de viver o amor na sua vida, de se sentir segura, em paz, confiante, realizada, feliz. O investimento que você precisa fazer para se libertar da insegurança e se tornar uma mulher segura e confiante para viver o amor na sua vida e no seu relacionamento é de apenas 12 vezes de 14,70. 14,70, mulher. Você tem noção disso? Ou ainda você pode fazer à vista no valor de R$147. É muito barato, porque a transformação que eu te entrego aqui não tem preço. Eu quero te questionar quanto vale você se sentir seguro e confiante? Quanto vale você conseguir viver em paz no seu relacionamento? Quanto vale você sentir que não tem mais necessidade de desconfiar, não tem mais medo? Quanto vale você sentir que se libertou de traumas do passado? Quanto vale você perceber, cara, eu consigo viver ao lado dessa pessoa e me sentir confiante? Eu consigo amar? Eu tô me sentindo amada? Quanto vale se sentir amada? Porque é isso que eu te entrego dentro desse workshop. Esse preço simbólico de R$147 te dá acesso a todo o conteúdo do workshop por 30 dias, a contar da data da sua inscrição, do recebimento do seu acesso no seu e-mail. Mas se você quiser mais tempo para acessar todo o conteúdo e a mim também por dentro da plataforma, te respondendo as tuas dúvidas, você pode adquirir 4 meses de acesso, acrescentando apenas R$23 a esse preço, um pouco antes de finalizar a sua inscrição.
Então você vai clicar no botão Quero Ser Livre aqui abaixo dessa aula agora, você vai entrar no checkout para efetuar sua compra, você vai colocar os seus dados e pouco antes de efetuar a compra, de confirmar a compra, você inclui mais 4 meses de acesso por R$ 23 acrescentados no valor, ficando apenas R$ 170 ou 12 vezes de R$ 17 por mês, tá bom? Você pode também fazer em menos parcelas, é só você olhar ali no checkout as condições. Agora, mulher, é com você. Dê esse próximo passo que vai te libertar da insegurança, vai transformar a sua vida para que você viva um relacionamento de confiança, de amor e que você possa sentir a paz na sua vida, a paz de quem sabe o que faz. As coisas só mudam na nossa vida quando a gente aposta em algo diferente. Querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, pensando sempre da mesma forma, é ilusão. O mesmo vai te levar ao mesmo, de novo e de novo e de novo. Então, clique agora no botão Quero Ser Livre, que está abaixo desse vídeo, e faça a sua inscrição. Eu te espero lá dentro para viver essa transformação. Eu quero que você me conte os seus resultados, assim como esses diversos feedbacks que eu já tenho das alunas que participaram. Eu quero receber o seu, eu quero comemorar com você as suas conquistas, mas é preciso que você dê esse próximo passo e que você invista esse preço mínimo nessa necessidade gigantesca que você tem, para que você tenha um resultado de valor imensurável na sua vida. Lembrando, mulher, que você não corre nenhum risco. O workshop ele tem 7 dias de garantia. Então, se por qualquer motivo você decidir que não foi uma boa escolha, você pode pedir o seu reembolso e automaticamente você receberá 100% do preço investido de volta. Então não deixe de aproveitar essa oportunidade, você não está aqui por acaso. Atenda a sua necessidade se você realmente estiver desejando mudar essa realidade desconfortável, insegura, angustiada que você está vivendo. Se esse for o teu desejo, se tornar uma mulher segura e confiante, viver um relacionamento onde você possa amar e ser amada, clique no botão abaixo e eu te espero lá dentro do workshop Seja Livre para viver essa transformação junto com você. Agora é com você. Clica no botão, garante essa inscrição agora mesmo e eu te vejo lá dentro. Um abraço.